Uma pessoa inscrita no meu canal me propôs um tema bastante interessante para fazer um vídeo, que é o seguinte: a cura da depressão sem remédios. Eu acredito que isso é possível. E, em primeiro lugar, eu acredito que nós precisamos nos curar a nós mesmos. Se a vontade de cura não surgir no íntimo do ser humano e se tornar uma ação, ele próprio não vai conseguir se curar. Para mim, a depressão ela surge porque o ser humano ele não se conhece. Ele sente dentro de si uma série de vontades contraditórias e ele não consegue dar uma ordem a essas vontades contraditórias. Então essas vontades elas ficam digladiando entre si, elas ficam guerreando entre si, querendo cada uma delas assumir a hegemonia na vida do ser humano. E nisso ele vive num caos, num conflito. Ele olha para dentro de si mesmo e não sabe o que quer. E realmente, nada pior nesta vida do que nós não sabermos o que nós queremos. Não há nada pior do que acordar de manhã cedo, ver que nós temos todo o dia pela frente e não sabermos o que fazer. Isso provoca uma agonia em nós, um desespero, e ficamos realmente com medo de viver. Mas quando nós começamos a nos conhecer melhor, nós vamos identificando as nossas verdadeiras vontades e nós aprendemos a diferenciar aquelas que nos servem e aquelas que não nos servem. Eu até proponho aqui nós fazermos uma diferenciação entre vontades e desejos. As vontades, elas estão ligadas ao nosso espírito, ao nosso eu interior. As vontades, elas são perenes e elas seguem numa linha reta. As vontades, elas não são contraditórias e elas são sólidas. Já os desejos são coisas empurradas de fora para dentro. Os desejos, eles estão ligados aos apetites carnais do ser humano, aos modismos, aos instintos baixos. E quando o ser humano confunde a sua verdadeira vontade com os desejos, ele não consegue ter uma unidade no seu pensamento. E as suas ações, elas não têm uma continuidade também. Pois o ser humano, ele vive trocando desejo por desejo. E assim ele está inserido numa cadeia de desejos que não permitem concretizar e realizar nada. O ser humano não consegue chegar ao fim das suas ações porque os seus desejos são contraditórios. E por isso, por fim, ele acaba sendo atingido pela depressão. Ele se sente oprimido por esse excesso de desejos que ele tem dentro dele, mas já não consegue identificar a sua verdadeira vontade, que uma vez identificada, permite caminhar com retidão e, ao mesmo tempo, também realizar os seus objetivos. A depressão, ela surge porque o ser humano não se resolve consigo mesmo, porque ele não se conhece. No meu ponto de vista, uma pessoa que se conhece e sabe o que quer da vida, ela não sofre os efeitos da depressão. Ela pode até ficar triste num dia ou outro, ela pode sentir a tristeza, o desânimo, mas ela não fica deprimida, pois existe uma diferença entre a depressão e a tristeza. A depressão ela surge da falta de autoconhecimento e a tristeza é algo normal. Até as pessoas resolvidas consigo mesmas, que curaram a sua depressão, também experimentam dias melancólicos, dias de tristeza. E esses dias eles são necessários, porque o ser humano ele promove um recolhimento dentro de si mesmo quando ele está melancólico, para depois novamente retomar as suas ações. E isso é positivo. A melancolia, ela é como o inverno para uma planta. Durante o inverno, a planta ela para de crescer,
ela se recolhe e depois que surge a primavera, ela novamente desperta e dá continuidade ao seu ciclo de crescimento. E o ser humano também não é diferente. Os dias melancólicos, eles são assim. Eles preparam o ser humano para um novo período de ações. E a melancolia, ela não pode ser confundida com a depressão, porque a depressão, ela é um estado constante de desânimo. Quando o ser humano já não consegue mais sair desta tristeza profunda e já não tem mais vontade de agir. Mas a melancolia não, ela se manifesta num ou outro dia e depois o ser humano, ele retoma a sua rotina. E eu acredito realmente que os remédios, eles não curam a depressão. Os remédios, eles apenas anestesiam a dor da alma, pois a depressão, ela é uma profunda dor da alma, uma dor tão grande e imensa que faz com que o ser humano perca a vontade de viver. Ao contrário da tristeza e da melancolia, que é sempre algo passageiro e depois o indivíduo acaba retomando o ritmo da sua vida. Então o segredo é o ser humano se conhecer, é ele saber quem ele de fato é e qual é a sua verdadeira vontade. Quando o indivíduo aprende a diferenciar a vontade dos desejos passageiros, ele começa a apostar em algo que é contínuo e duradouro, em algo que lhe traz resultados positivos. E a verdadeira vontade do ser humano é isso, ela segue numa linha reta, ela segue adiante, e com isso o indivíduo, ele consegue construir um destino sólido para si. Já os desejos transitórios, os modismos, as paixões baixas que o ser humano alimenta, todos esses desejos, eles são autodestrutivos e fazem com que o indivíduo, por fim, experimente a depressão. Então, antes do ser humano se medicar, antes do ser humano ingerir medicamentos, ele deve procurar se conhecer, pois quando ele se conhece, as suas ações, elas começam a ter um rumo, elas seguem numa direção sólida, e com isso a depressão lentamente ela vai desaparecendo e o indivíduo consegue se curar, pois o autoconhecimento é a cura para todos ou todas as aflições que o ser humano experiencia. Quem não se conhece vive num fogo cruzado, quem não se conhece corre atrás dos desejos efêmeros do mundo e não consegue construir nada que seja sólido em sua vida. Ele vive numa contradição, ele vive numa série de antagonismos que não permitem realizar nada que seja sólido de fato. E é por isso que as pessoas experimentam a depressão nos dias atuais, porque elas não se conhecem, então elas confundem a sua verdadeira vontade com os desejos passageiros e transitórios, e com isso as pessoas se frustram cada vez mais, pois elas apostam suas fichas em desejos que assim que vão embora já fazem surgir uma profunda tristeza. Não uma tristeza passageira, mas uma tristeza profunda, contínua e que personifica realmente a depressão, pois estar deprimido é como encontrar-se dentro de um poço profundo, onde já não se consegue mais sair e onde se perde a esperança de poder sair um dia. E sem autoconhecimento, o ser humano não consegue sair desse poço profundo que é a sua ignorância existencial. É por causa desta ignorância existencial que o ser humano confunde a sua verdadeira vontade com os desejos passageiros do mundo. Mas estes desejos são como beber água salgada. Por mais água salgada que o ser humano beba, mais sede ele vai sentir. E assim também é com os desejos passageiros do mundo. Por mais que o ser humano se entregue a eles, ele continuará a ter sede
destes desejos e não vai conseguir desfrutar da paz interior, pois a paz interior somente surge quando o ser humano se conhece de fato e pode, por fim, abdicar dos desejos passageiros que apenas o prejudicam, que apenas o atiram numa contradição absurda, não lhe permitindo seguir um caminho sólido, pois estes desejos eles são tão contraditórios que tiram o ser humano do rumo, da rota e do seu destino. E é por isso que ele mergulha na depressão. A depressão é a perda da esperança, é a perda do ânimo e também a perda das perspectivas. E isso porque o ser humano não se conhece. Quem não se conhece não pode ter uma esperança. Quem não consegue alcançar o autoconhecimento e vive apenas para os desejos do mundo, vive numa depressão profunda, pois não é no cultivo dos desejos que está a cura da depressão, mas apenas no autoconhecimento. Quando o ser humano se conhece, ele encontra o remédio para todos os seus males, e assim também ele volta o seu coração para Deus, e quando ele sintoniza o seu coração, o seu espírito na vontade de Deus, ele também cura a sua depressão, pois o seu íntimo estará repleto com a energia e as irradiações de Deus. E assim não tem por que o ser humano se sentir vazio e também não pode se sentir depressivo, pois o seu íntimo está cheio e preenchido com a luz de Deus. E assim a depressão acaba indo embora e o ser humano ele se cura da mesma. Mas para isso é preciso abdicar dos desejos efêmeros do mundo, das paixões baixas e doentias e voltar o seu íntimo para a luz de Deus, para o autoconhecimento. Pois quem se conhece caminha pelo caminho reto, o caminho sólido, o caminho da esperança, da luz e o caminho da paz de espírito. Assim a depressão pode ser curada, e não por meio de remédios e medicamentos. Os remédios e os medicamentos, eles apenas anestesiam os efeitos da depressão, mas não curam a depressão, pois somente na espiritualidade, por meio da espiritualidade, que o ser humano consegue curar a sua depressão e volta o seu íntimo para Deus e vive iluminado aqui na Terra, iluminado pela graça e pelas verdades de Deus, certo? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até mais. Valeu, gente!